O gerente de uma fábrica pretende comparar a evolução das vendas de dois produtos similares, 1 e 2. Para isso, passou a verificar o número de unidades vendidas de cada um desses produtos em cada mês. Os resultados dessa verificação para os meses de abril a junho são apresentados na tabela. E a gente tem uma tabela que vem como suporte do problema para a gente, né? E aí o problema diz assim, que tem o produto 1, ele vendeu 80 unidades em abril, depois em maio vendeu 90 e em junho vendeu 100. Já o 2 ele vendeu 190 em abril, depois em maio vendeu 170 e depois em junho vendeu 150. O gerente estava decidido acessar a produção do produto 2 no mês seguinte àquele em que as vendas do produto 1 superassem as vendas do produto 2. Suponha que a variação na quantidade de unidades vendidas dos produtos 1 e 2 se manteve mês a mês, como no período representado na tabela. Em qual mês o produto 2 parou de ser produzido? Então vamos lá. A gente precisa perceber aqui o seguinte, que nessa tabela há um comportamento de padrão, né? Por exemplo, daqui para cá vendeu 10 unidades a mais, né? Aí daqui para cá vendeu 10. E aqui a gente está dizendo que isso vai continuar, ou seja, vai ficar sempre aumentando 10 mês a mês. De forma análoga, o produto 2, ele aqui também está com um padrão, só que ele está, ó, de 190 para 170, ele diminuiu 20. Depois diminui outros 20. E vai continuar diminuindo 20 mês a mês. É isso que a questão está me dizendo. E aí ele quer saber em que momento esses dois valores eles devem se igualar. Com certeza deve ter várias maneiras para resolver esse negócio aí. Mas qual é uma maneira assim que eu acho interessante da gente perceber? Ó, essa questão, ela é uma questão que a gente pode trabalhar ela utilizando o conceito de função afim, né, do ponto de encontro entre esses gráficos. Como assim? Pessoal, vamos pensar aqui num gráfico hipotético, tá? Aqui onde no eixo vertical eu vou ter o número de vendas e no eixo horizontal eu vou ter os meses em que foram realizadas essas vendas. Tá? Então vamos pensar o seguinte: no caso do produto 1, ele começa aqui, né? Vamos supor que esse seja. Eu já vou começar aqui no mês de abril. Tá? Que esse aqui seja o mês de abril, que é o mês 4. Eu já vou começar aí no mês 4. E aqui ele seja, né, os 80. E já o produto 2, eu vou colocar ele de verde, ele começa lá no 190. E o que acontece é que o produto A, ele está crescendo mês a mês. Ele está crescendo um pouquinho mês a mês, mas ele está crescendo 10 a cada mês. Enquanto o produto B, ele está tendo um comportamento diferente, né? O produto B, o produto 2, ele está decaindo. E ele está até decaindo mais rapidamente do que o A. Eita. Ele está decaindo até mais rapidamente do que o A, né? Ele está decaindo 20 a cada mês. Então ele está com uma reta assim mais inclinada para baixo, né? E tem algum momento aí em que eles ficam exatamente iguais. E quando eles ficarem iguais, o que vai acontecer? No próximo mês, eu vou parar de vender, porque no próximo ele vai continuar caindo, o outro vai continuar crescendo, e eu quero saber em que momento isso vai acontecer. Beleza? Então, tem várias maneiras da gente pensar nisso. Só que qual é a forma legal da gente pensar nisso? Fazendo a modelação dessas retas através da função afim. Eu chegar aqui, ó, se eu já tenho uma habilidade com a função afim, pego aqui a função do produto 1, né? Vamos botar aqui a função do produto 1. Ela é uma função afim que ela começa no 80, ela é crescente e vai crescendo 10 a cada mês, onde esse X é o número de meses que passam de abril. Tá? Enquanto o F2 vai ser uma função que começa lá no 190, está decrescendo 20 a cada mês. Né? E tem algum momento em que esses valores eles devem se igualar. Né? Quando esses valores se igualam, é justamente esse ponto aqui que eu botei como uma interrogação. Certo? Então vai ficar o seguinte:
vai ser em que momento o F1 ele se iguala, porque o que me interessa não é nem quando ele se iguala, mas sim quando ele supera, né, o F2. Ou seja, em que momento ele supera o F2? É isso que eu quero saber, né? Então vamos lá. Em que momento o F1 ele supera o F2? Então eu tenho aqui um 80 mais 10x deve ser maior do que um certo 190 menos 20x. Agora vamos resolver essa inequação da mesma forma que a gente resolve uma equação, né? Separando os membros aí, ficará o seguinte: 10x mais 20x é maior que 190 menos 80. 10x mais 20x, 30x. 190 menos 80 vai dar 110. Então, x deve ser algo maior do que 110 sobre 30. Ou melhor, do que 11 terços, né, para facilitar aí a nossa vida. Bom, quando a gente vai dividir 11 por 3, isso aí, se eu botar 4, né, o 4 ele passa, vai dar 12. Então vai ter que ser vezes 3, que aí vai dar 9. E aí 9 para 1, falta 2, fica 20. E aí fica dando uma dízima agora. 6, 6, 6, etc, etc, etc. O que é que isso diz para mim? Isso diz para mim o seguinte, ó. Vão passar mais 3 meses, certo? Vão se passar mais 3 meses. E no meio, vão passar 3 meses inteiros. Quando a gente entrar no quarto mês, aí ele vai superar. Ou seja, ele supera aqui alguma coisa. Vamos supor, aqui é o 4, né? 4 mais 3 é 7. Entre o mês 7 e o mês 8. No meio do mês 7 e do mês 8, aí ele supera. Então, o que acontece? O mês 7 é o mês de agosto, né? Ou, desculpa, o mês 7 é o de julho, né? Aí, o que vai acontecer? No de julho, quando ele medir lá, no final do mês, né? Porque tudo que ele faz é as vendas referentes àquele mês. Então, ele tem que esperar acabar o mês. Aí, no final do mês de julho, ele vai verificar lá e vai ver que as vendas do 1 ainda não superaram o 2. Aí, no meio do mês de julho, vai superar. É quando ele fizer, de agosto, no caso, né? Vai superar. Quando ele fizer as medidas de agosto, no final do mês de agosto, ele vai ver que superou, né? Então, no próximo mês, ele vai parar de vender. Então, ele vai parar de vender no mês seguinte a agosto, que no caso é o mês de setembro, que é a nossa resposta. Tá? Tem que ter cuidado para não marcar agosto. Porque, no caso, nesse final, você tem que usar a sua estratégia para entender bem. Ó. Ele faz isso no mês subsequente. Então, quando começou julho, ele verificou lá o mês de julho, não tinha superado. Aí, quando ele verificou o de agosto, superou. Aí, no próximo, eu paro de vender. Ou seja, eu paro de vender em setembro. Beleza? Então, a resposta aí, letra D.